quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Vocês têm valor ou não? Mais do que elas ou não? Ok. Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que ande ansioso, pode acrescentar 1 hora sequer à sua própria vida? Pergunta irônica, né? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, com toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Busquem, pois, então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, a sua beleza, né? Olha que interessante. Vamos conversar um pouco sobre ansiedade, mas a ansiedade que a gente vai conversar não é a patológica, a clínica, que precisa de intervenções medicamentosas aí, tá? A ansiedade, e para de falar que a ansiedade é coisa, falta de Deus, né? A ansiedade patológica mesmo, que se dá por N motivos, inclusive o ser humano, ele não é só moral, ética, razão. Desculpa, eu arranquei aqui o microfone. Pensei que estava mexendo no meu botão. Cadê aqui o rapaz aqui? Pode deixar, na moral, tá tranquilo? E se eu pisar nesse bagulho aqui? Não vou pegar, tá doido? Eu às vezes eu tenho essa mania assim, fico segurando, né? Aí segurei aqui, quando soltou, eu pensei, soltou meu botão, bicho, aqui é fácil. Aí caiu outro negócio, eu falei, ah não, é o microfone, tinha até esquecido que estava aqui já, né? Então, o ser humano não é só razão, ética, moral, espiritualidade. O ser humano também é química, fisiologia, sistema nervoso central com todas as suas coisas, né? Hormônio, TPM, sério, tem que ver como é que elas mudam nessa época. Minha esposa chora à toa nesse período. Como é que pode dizer que a razão está funcionando plenamente? A gente é neurotransmissor, dopamina, serotonina. Às vezes quando tu quer comer compulsivamente um monte de coisa, não é porque você quer comer aquilo não, está querendo dopamina, serotonina, né? E isso é a causa de um monte de vícios também que a gente tem. Mas a ansiedade que Jesus vai tratar aqui, ela não é dessas, não é patológica, não é clínica. Aqui sim é enquadrada como incredulidade, e a gente vai chegar lá. A ansiedade que ele busca, o objetivo a tratar, tem a ver com o modo de ver. Lembra que o texto anterior tem a ver com isso também, com os olhos? É o modo como você interpreta a vida, como você interpreta a realidade. É da ansiedade como um modo de caminhar, como uma postura existencial, persistente e permanente. É da ordem de crenças equivocadas aqui. Jesus, quando ele usa o termo aqui ansiedade, aliás, quando Mateus escolhe o termo que ele usa é interessantíssimo no grego, meriminal. Sabe o que significa meriminal? Dividido, repartido, fragmentado. A ansiedade aqui para Jesus é aquele que está repartido, está em fragmentos, está dividido. A ansiedade, portanto, é um estado de cisão aqui, ok? O indivíduo meriminal é um indivíduo que está dividido entre o presente e o futuro. Por isso que ele vai usar muito o termo amanhã. Deixe o amanhã, não se preocupe com o amanhã. O que é estar meriminal aqui? É quando você não está inteiro agora, quando você não está todo no presente. Você está entre o presente e o futuro. E habitar 2 tempos ao mesmo tempo é a melhor forma, a forma mais eficaz de não existir em lugar nenhum. Você está num não lugar, não está existindo de verdade. O Sêneca, estoico, vai dizer assim: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
cara sofre antes do necessário, acaba sofrendo mais que o necessário. Ele também escreveu que aquele que teme o sofrer, já sofre pelo que teme. Você já está temendo sofrer, e aí já sofre por aquilo que teme. É um tipo de dor que nasce antes dos fatos, e é alimentada pela imaginação. Simplesmente é alimentada pela imaginação. Uma dor que está só na sua cabeça, que você projetou isso e desagou no corpo. A gente prevê perdas, tragédias, fracassos que podem nunca acontecer. Eu já sofri por coisas que nunca aconteceram, bicho. Você já também sofreu assim por coisas que sequer aconteceram, estava só na sua cabeça. A ansiedade, ela é criativa, ela cria cenários futuros e nos faz habitar nesses cenários, leva nosso corpo a morar lá, meu amigo, de alguma forma, como se fossem reais. Uma mãe, quando o filho está fora de casa e planejou chegar 10 horas da noite, deu 11 horas, não chegou, meu amigo, ela já criou o cenário. Ela nunca pensa que ele atrasou porque ficou conversando com os amigos. Ela já pensa já em encontrar seu corpo. E como ela pensa que você morreu, foi sequestrado, criou o cenário, o corpo reage àquele cenário. Ela chora, já está chorando luto, já está em luto, um luto que nem existe. Aí quando encontra o filho, ele nem entende aquilo. Ah, meu filho, por quê? Ela já experimentou o luto ali, amigo. E quando você chegou, é como se você tivesse saído da morte, foi ressuscitado ali, sério. Então a ansiedade, ela tem essa capacidade de criar cenários futuros e faz a gente sofrer por esses cenários, que está só na nossa cabeça mesmo. E a gente faz isso com a política, com a religião. Já pensou que vai acontecer agora aí? Olha quem foi eleito, e esse novo Papa. E tem um pessoal meio doido. Sério, nossa igreja tem muita gente maluca assim, precisa de intervenção medicamentosa. E não estou falando isso no sentido de... Eu estou falando isso como... É verdade. Síndrome do trauma religioso, STRs. Tem um que é escatofobia ou calipsefobia. Quando a pessoa tem muito contato com eventos finais, ou com gente doida falando sobre eventos finais, ele, meu amigo, ele começa a desenvolver uma psicopatologia nesse lance aí, fica desesperado. Começa a gerar dissonância cognitiva, distorção cognitiva. E eu conheci um monte de gente assim. Teve um cara, quando eu era mais novo lá na minha igreja, ele falou assim uma vez: aí, Jefinho, tu viu o que aconteceu no último domingo, né? Olha o tom de voz já. Eu falei, não vi não. O que aconteceu? Ele falou, o Papa. Aí, o quê? Aí ele estava junto com Obama. Aí ele fazia assim, sabe o que significa, né? Ó. Falei, não necessariamente. E eles tomaram café da manhã junto lá no Vaticano. E ele, sabe o que significa, né? Sabe quando eles tomaram café da manhã? Domingo de manhã. Você sabe, né? Bagulho de decreto, ó, tá lascado. Aí esse cara faz até um monte de reforma, tá? Vira vegano, muda de roupa, tudo por medo, porque tem gente que está na igreja porque tem medo da volta de Jesus, medo de inferno. Ele não ama Jesus, ele não está em Jesus, ele está preocupado com a volta de Jesus. E quem só fala de volta de Jesus sem pregar o primeiro advento, está pregando perdição e medo, porque o segundo advento só é verdadeiro no coração daqueles que já foram salvos no primeiro advento, porque Jesus, quando voltar, não vai salvar ninguém, vai buscar quem ele salvou agora. Não existe salvação no final. O salvo é hoje, agora. E aí, dependendo, e tem também escrupulosidade, tá? Também é um problema, esse é antigo, que é quando você tem uma inclinação por moralidade absurda, sempre vive culpado, culpando a todo mundo, sempre no suspense, nunca está em paz, porque tem esse senso de moralidade distorcida, longe da realidade, e aí é fogo, né? Então, a gente cria cenários assim absurdos. Eu vi esses dias, não faça mais isso não, para você ver. A volta de Jesus muitas vezes é pregada com medo. Tem gente que fala assim, Jesus está voltando, hein? Ó como é que fala já, né? Vai ficar aí até quando? Jesus está voltando, hein? Usa a volta de Jesus como arma na cabeça, irmão. A minha arma está apontada, né? E aí tem aquela, né? Cuidado, mãozinha com que toque. Se você for educado nessa vibe aqui, onde Deus é um problema, tá lascado, né? Porque o Salvador do céu tá olhando para você. Então cuidado, hein? Vai.
Então Jesus é como um problema também, muitas vezes, né? Só que na Bíblia a gente só tem 3 problemas: o mundo, a carne e o diabo. Quer dizer, já tem isso tudo de problema. Aí coloca Deus também, como um olhão olhando para tu, né? Também na equação. Não, Deus é solução, Deus é por nós, irmãos. A gente precisa começar a pensar no Evangelho como boa nova, e não como uma nova, não como medo, assim. E tem gente que tem tara nisso, é focado nisso o tempo todo. Agora Jesus está voltando e tal. Cara, eu não estou nem um pouco preocupado com a volta de Jesus, por 2 motivos. O primeiro é que eu sou salvo, e por que eu estaria preocupado com a volta de Jesus? E o segundo motivo é que a volta de Jesus é certeza, eu só me preocupo com incertezas. A volta de Jesus é certa, incerta é a tua volta para Jesus. É essa a pergunta que você precisa responder. Não é quando e como Jesus vai voltar, mas se você já voltou para Jesus, né? Então a gente cria cenários e vive naquele cenário, vive de pavor. O cara se muda, vai para o meio do... Quer dizer, ele vai aqui do ladinho aqui para Vitória de Santo Antão, pega um negocinho, tá escondido, tá no mato, né? Não, é que eu me afastei dos grandes centros, né? Tô aqui escondidão, né? Com iPhone postando na internet, onde tranquilaço aqui, né, cara? Vai lá para Garanhuns, estou escondidão assim, né? Não está escondido, né? Porque gera essas distorções doidas assim, né? Tem fogo isso daí. Eu quero o meu Jesus volta. A volta de Jesus é a vitória do povo de Deus. Mas não estou preocupado, pode ter certeza. Deus sabe o dia e a hora melhor do que eu, e vai ser o melhor dia e melhor hora. Ou não, ou na mão dele ficar ruim, tá? Isso aí. Tem que estar no meu tempo. Pode crer. O dia e a hora que Jesus voltar vai ser o melhor. Vai ser o melhor dia de todos. Pode deixar com ele esse negócio, pode ficar tranquilo. Essa coisa a gente cria tanto cenário. Você quer ver? Minha esposa, a gente estava aqui no Rio Grande do Norte. A gente foi fazer um passeio de barco, né? Cara, meus amigos inventaram de fazer o negócio. E a gente foi. Minha mulher é meio bolada com esse negócio. Baixei muito carioca, deixa eu voltar ao normal aqui. Minha mulher é meio triste com esse negócio, tem medo. Com essa coisa de barco, né? Aí pegamos uma lancha ali para ir para uma ilha legal, um lugar. Beleza, quando ela entrou no barco, meu amigo, o barco já estava assim, ó, só parado, já estava aqui. E ela começou a ficar pálida, né? Ai, meu Deus do céu, eu estou passando mal, meu amor. E eu brincando, filmando, perrengue chique, olha aqui, gente, tá. Daqui a pouco o barco começou, né? Ai, estou passando mal. O pai dela teve AVC e infartou muito cedo. A família dela tem problema de pressão. Ela ficou aqui numa única posição, começou a ficar com o braço dormente. O que ela pensou? Está infartando, meu amigo. Meu amigo, eu estou morrendo, meu amor. Eu estou morrendo, meu amor. Perdendo as forças assim, ó. Ai. Tá, então vamos voltar, né? Voltando. Ai, eu estou morrendo no barco, não estou morrendo. Estou morrendo. Aí a SAMU teve que buscar minha mulher no barco, meu amigo. Resgatar no mar lá, no colo, aí bota na ambulância e vai para o hospital, aí tá lá, aí mediu a saturação e a pressão. A médica falou assim: não, a pressão e a saturação tá tudo bem, não tem nada no coração. Ela, tum! Foi respirando, daqui a pouco estava normal. O que ela teve? Pânico, pela primeira vez. Eu, como já tive várias vezes, já imaginei que aquilo era um pânico mesmo. Então a gente cria cenários e o corpo reage como se aquilo fosse um fato mesmo. Então, voltando ao texto ainda, né, sobre essa questão da ansiedade, eu quero terminar. Eu trouxe aqui quatro proposições que percebi no texto que Jesus vai falar sobre ansiedade. Então, a primeira coisa, ele vai dizer: não andeis ansiosos. Se a gente deixar passar despercebido, algumas pessoas vão dizer assim: tá vendo, não tem que ter ansiedade. É isso que ele está dizendo? Não andeis, esse termo aí. O que ele está dizendo é humano, é legítimo, é coerente diante de várias adversidades. Aliás, a ansiedade muitas vezes é útil, né, para nós diante de realidades. Mas aqui, não andeis ansiosos, não está dizendo não sinta ansiedade, é não viva ansioso. Não trate a ansiedade, não deixe a ansiedade se estabelecer como um jeito de ser, um jeito de viver o tempo todo. Não andeis ansiosos, não transforme isso na sua experiência existencial. Então sinta ansiedade, não tem problema, mas não transforme ela numa postura existencial. Não more na ansiedade. Não ande repartida entre hoje e amanhã. Sinta ansiedade, mas não seja ansioso. Ela não pode ser antológica. Segunda coisa, ajuste os olhos, mude a lente. Jesus aponta para um lugar para a gente olhar.
Quer ver o Pai? Eu vou mostrar para vocês como é que meu Pai cuida de vocês. Para onde Jesus aponta? Na verdade, ele vai apontar para a natureza. Ele não vai apontar para templo, não vai apontar para rituais. Ele vai dizer assim: olha as aves. Que teólogo aponta as aves como resposta para a ansiedade? Aquele que sabe que o mundo natural é um texto sagrado e é um testemunho do próprio Deus para nós o tempo todo. É que a gente não repara. Já reparou no fogo? Nas cores? Já reparou no paladar, na voz dessa criança aí? O que é voz? Já reparou na membrana plasmática? No sistema nervoso central? Já reparou nas mãos? Nos olhos, capacidade de enxergar? Já reparou nas plantas, nas flores, no mar? Então Jesus desloca os nossos olhos para mostrar Deus na vida, na existência. Na verdade, ele não vai prescrever rituais. Ele vai questionar a nossa capacidade de ver o sagrado no cotidiano, no aqui e no agora. Não que Deus esteja ausente. Nós é que estamos indiferentes e ausentes na vida. Por que ele aponta para a natureza? Porque a natureza proclama a glória de Deus. E o firmamento, as obras de suas mãos. Deus deixou bilhetes em todo o mundo natural, mas a gente é incapaz de ver. Então o que ele vai fazer? Ajuste os olhos, ajuste o olhar. Para de olhar para o problema, tira os olhos do futuro, traga os olhos para o presente, perceba a realidade, olhe o aqui e olhe o agora. Já reparou nas aves? Se o meu Pai cuida dos lírios do campo, não vai cuidar de você também, homem de pequena fé? Jesus não vai prescrever, portanto, rituais, templo, coisa mística. O que a gente fez? Eu vou abrir um parêntese aqui, vou tentar resumir isso. Deus nunca quis um templo, tá? Deus nunca quis um templo. Era tabernáculo. E aquilo era só um sinal. Aquilo apontava para uma realidade muito maior. Deus criou um jardim e colocou a gente para morar nesse jardim, e Deus estava com a gente. O tabernáculo só foi possível porque é uma realidade depois da queda, porque o ser humano rompeu com Deus, mas Deus não rompeu com o ser humano. E todo o tabernáculo apontava para essa realidade. Quando você pecar, a lei vai dizer que você é pecador. A lei também vai apontar para um cordeiro, para um salvador. Não era isso? O ser humano pecava, ia para o cordeiro, confessava o seu pecado, o cordeiro morria porque ele que assumia o pecado, e você saía livre. Mas estava ali a arca, para onde o povo ia, o tabernáculo também ia. Ou seja, Deus está onde o povo está. Mas aí, influenciado pelo paganismo, Davi quer fazer templo. E Deus vai falar: não. Por dois motivos. Primeiro, que eu não habito em lugares feitos por mãos humanas. E segundo, é que a sua mão está suja de sangue. E mais na frente ainda vai dizer: o dia que vocês construírem templos, vai dar ruim. Porque vocês vão trocar a vida pelos rituais. Vai trocar a justiça por rituais. E não deu outra, não foi isso que eles fizeram? Aí Deus levanta profeta: eu não me agrado dos sacrifícios de vocês, não me agrado do que vocês fazem no templo, porque vocês estão abandonando a viúva, estão abandonando o pobre. E aí, a partir disso, a religião de Israel passou a ser templocentrada, focada no templo. A gente acha bonito Daniel orando, né? Mas tem um pequeno probleminha, pelo menos ao meu ver ali, falando como homem agora, como Jefim mesmo. Aliás, só posso falar como Jefim, né? A gente olha Daniel orando quando ele está orando em direção aonde? Aonde? O templo, né? Por quê? Deus não está aqui, Deus está onde? Está lá, está longe, está lá onde está o templo. E não é assim que nossos irmãos aí muçulmanos também fazem? Ora em direção a um lugar, porque não está aqui. Se ele está morando aqui, não é aqui que Allah está. Está onde? Está lá na Meca. Então deixa eu ver para onde é que eu tenho que orar ali e tal. E fizemos a mesma coisa. A religião ficou templocentrada, ficou reduzida a ritos, então não está mais no cotidiano, não está mais na vida.
está na experiência religiosa. Aí Salomão fez o templo, né? Deus deixou lá, depois foi destruído, e Jesus vai dizer, destrua esse templo, vou reconstruir em 3 dias. Está falando de quem? Dele. O crente é templo do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, ele habita onde? Habita em mim. Aliás, Deus é onipresente ou não? Mas a gente não acredita nisso. Porque quando você vem aqui, pede presença de Deus. Não é isso que você faz na sua oração, ou não? Igual papagaio de pirata, reproduzindo um monte de coisa sem nem pensar no que está dizendo. Deus está presente com a gente ou não? Aí você, antes de ir casa, fala assim, Senhor, que o Senhor esteja comigo. Aí eu imagino Deus falando, você que tem que estar comigo, meu filho. Eu não estou ausente. Eu estou presente o tempo todo. Eu estou em todos os lugares. Aí você fala, Senhor, que o Senhor vá comigo. Aí chega na igreja, Senhor, pedimos a tua presença. Aí eu imagino a confusão que acontece. Os anjos ficam assim, meu Deus, esse pessoal é doido, né? Pediu para Deus vir junto, deve ter deixado ele lá na porta, porque agora aqui dentro está pedindo a presença de novo. E quando sair, vai pedir de novo a presença. Quando for comer, vai pedir que o Senhor esteja conosco aqui na comida também. Aliás, a gente não ora, a gente reza. A gente faz reza decorada. Quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz um teste. A gente estava fazendo um trabalho lá de grupo. Pegamos uma pessoa lá do NASP, que orava lá todo final de semana. Pegamos 4 orações dessa pessoa. Era idêntica. Todos os sábados, a gente pegou na gravação, igual vocês estão filmando aqui. Todos os sábados que essa pessoa ia orar, igual reza, as mesmas palavras e na mesma ordem. E na oração da comida? Senhor, muito obrigado por essa refeição, que nunca nos falte, abençoe e ambos que o fizerem em nome de Jesus, amém. Mas Deus falando, pô, só isso, tem mais nada para falar? Não, meu amigo. Que tal falar comigo de verdade? A comida estava boa, estava ruim? Você está feliz de estar comendo com essa galera aí? Você não está falando comigo, tu está jogando palavras ao vento, decoradas. Isso não é oração, isso é reza. Nós fazemos oração, a gente conversa com Deus. Então a gente vai assim, né? A gente transforma a nossa experiência religiosa, a nossa experiência cristã, em ritos. Então vou para a igreja para ter um encontro com Deus. Imagina, meu Deus do céu. Imagina Deus falando, poxa, eu pensei que a gente já tinha uma relação, né? Pensava que eu já morava em você. Pensava que a gente já tinha essa relação. Então a gente faz muita coisa no automática, assim. E assim, a gente tem ritmo, a gente tem melodia certa. Dependendo de qual a sua denominação, talvez, né? Você pode ser assim, eita glória, Senhor, habita. Porque toda a religião tem seu nicho, e tem sua fala e seus ritmos de falar, né? Se você for mais moderno, aí, oh meu Deus, lá da parede, o pessoal fala da parede preta, né? Aí dependendo de que época você é do adventismo aí, talvez a sua seja, Senhor, maravilhoso, grandioso, excelentíssimo. E eu vou te falar, todos nós temos a nossa introdução automática, tá? Se eu fizer uma introdução específica, pode crer que eu nem estou orando, a minha é assim, Senhor nosso Deus eterno Pai. Eu não sei qual é a tua? Paizinho de amor, é mesmo? Pode colocar e filma aí alguém aqui orando, depois bota, vai ser idêntico oração, igual. Então a gente reduz a nossa espiritualidade a ritos e não consegue. O Fernando Pessoa vai dizer assim, quem não consegue sentir Deus no vento, no mar, no sorriso do filho, na comida de vó, no abraço de mãe, não vai sentir lugares sagrados e tampouco em livros sagrados. E aí Jesus vai fazer. O problema de vocês está nos olhos. Já repararam nas aves? Você não está vendo meu pai? Vocês estão no templo o tempo todo, não está vendo meu pai cuidando de vocês? Tá, é porque vocês estão olhando para o lugar errado. Olha para as aves. Olhe para os lírios. Meu pai cuida deles o tempo todo. Não cuidaria de vocês também, homens de pequena fé? Se você parasse para reparar a quantidade de coisa que está acontecendo no seu corpo agora, para que você esteja de pé, me ouvindo, cheirando, sentindo calafrios, tem uma explosão de vida acontecendo em você o tempo todo, mas você só consegue ver Deus quando diz as palavras religiosas, quando canta músicas religiosas, quando tem posturas religiosas. Se não estiver nesse lugar, Deus está ausente aí na vida toda, né? Está só na nossa experiência cultica. Não, isso aqui é maravilhoso, estarmos aqui é maravilhoso. Mas Deus está falando com a gente em tudo, é só olhar do jeito certo. Então Ele desloca
Já reparou no ordinário? Se você olhar direito, você vai ver meu Pai no aqui e no agora. Terceira coisa, incredulidade prática. Cuidado para não apequenar a fé. Como? Você diz que Deus cuida, mas na vida você não vive isso, como se Deus cuidasse. Diz o tempo todo que Deus cuida, que Ele é o nosso Senhor, nosso pastor, nosso abrigo, nosso refúgio, mas basta a gasolina aumentar, acabou, Deus não está mais, não sou mais cuidado. Alguém votou diferente, meu Deus, agora é o fim. Um cara que você não queria ganhou na eleição, meu Deus, e agora é o fim, volta logo Jesus e tal, porque Deus não está cuidando, não está na mão dos caras aí. Incredulidade prática, essa sim, essa ansiedade meriminal, onde você está repartido entre o agora e o amanhã, é incredulidade prática. Por isso que ele vai dizer, é muito maneiro isso, né? Ele vai falar assim: a sua ansiedade pode aumentar 1 minuto sequer a sua existência? E aí vamos para a quarta coisa, mania de controle que a gente tem. Está vendo? A gente está aqui no culto agora. Vocês se organizaram, fizeram tudo bonitinho, já fizeram a parte de vocês. Mas se acabar a luz, vocês podem fazer o quê? A gente tem essa mania de controle. Fugiu do nosso controle, desespero. Não está na minha mão, desesperado, fico desesperado. Isso vai dizer, você não tem controle de nada. Abandone a ilusão de controle, descanse, se toca. A ansiedade é inútil para aumentar ou diminuir ao tempo. Aí a gente fica desesperado por uma coisa que só vai acontecer amanhã, em vez de estar no presente, ficar repartido. Está em casa, tu está até sentado na mesa, mas a sua mente não está lá. Comeu a comida, nem sentiu o gosto, porque você não estava ali. Sua mente estava em outro lugar. E a presença só acontece quando o corpo e a mente comem do mesmo prato. Quando o corpo e a mente sentam na mesma mesa. Por último, não gaste energia demais em efemeridades, naquilo que é passageiro. Ajuste a ordem das coisas. Pode buscar dinheiro, uma boa casa, comida, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, inclusive o próprio tempo. Por último ainda, eu vou ler um pouquinho desse texto aqui de Filipenses, que diz assim, Filipenses 4, olha só que interessante, 4:4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Sabe quando o apóstolo Paulo escreveu isso? Quando estava na cadeia. Mas quando a gasolina aumenta, quando aumenta o preço das coisas, a gente fica desesperado. O cara está falando alegrem-se na prisão, pô. Está na cadeia dizendo, alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se. Em tudo dai graças, não é por tudo, tá? Ah, perdi o emprego, que bom, Senhor, obrigado porque eu perdi o emprego. Não, apesar de eu ter perdido emprego, em tudo, não por tudo dai graças, ok? Meu pai morreu, uhul. Claro que não, né? Dou graças a Deus a despeito da minha perda. A minha perda foi triste, eu choro mesmo, foi horrorosa, mas dou graças a Deus a despeito daquilo. E ele vai dizer, seja a amabilidade de vocês conhecida de todas. Perto está o Senhor. Vou voltar para esse perto está o Senhor. Portanto, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Vai ter com o Pai. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Voltando ao perto está o Senhor. Como a minha mente muito escatológica, sou adventista, quando eu li esse texto, perto está o Senhor, eu pensava que era temporal. Pensava que estava perto da sua vinda, mas não é. Fui lá para o original, para o grego lá. E aí o termo que está escrito, o termo usado ali é engus, que é aquilo que está ao alcance da mão, aquilo que está ao lado. Não é perto está no sentido de que ele está voltando, é perto de que ele está pertinho de você, próximo a você. Por isso, não ande ansioso. Perto está o Senhor, por isso, não ande ansiosos. Não andem ansiosos. Havia uma crença numa fazenda em que o sol só nascia se o galo cantasse. Todas as gerações de galo acreditavam nisso, e todos os animais da fazenda também. E o galo aproveitou, né? Subia no ponto mais alto do celeiro antes do sol nascer, estufava o peito e soltava o seu
né? Claro que não é horroroso igual eu estou fazendo aqui. O canto dele é bem mais bonito. E aí ele descia, logo em seguida o sol vinha. Ele descia todo pomposo, né? Dizendo: tá vendo? Eu fiz o sol nascer. E ai de vocês não fizerem o que eu peço. Então, por favor, água quente para mim, para eu me banhar. E os animais, na hora. Porque se você acredita que algum religioso, algum líder é que faz o sol nascer, quando você acredita que alguma doutrina é que faz o sol nascer, ela vai te colocar no cabresto e você vai fazer tudo o que ela disser. Quem tem controle do sol controla a fazenda toda. Manda na fazenda toda. Mas não vai ser nesse ponto que eu vou abordar agora. E todas as manhãs o galo subia, mas ele mesmo já estava cansado. Imagina a responsabilidade. Se o sol não nasce, morre todo mundo. Então todo dia eu tenho que acordar mais cedo que todo mundo, cantar para fazer o sol nascer. Aí um dia o galo ficou brincando de quariqui, quariquá, quaquá, de chepe, a noite toda numa hora social. Acordou 9 horas da manhã. E quando ele acordou, sabe quem já estava lá? O sol. Os animais já estavam tudo esperando ele do lado de fora. E aí ele, quando viu o sol e a cara dos outros bichos, ficou desesperado. E a bicharada: não era você que fazia o sol nascer? Olha o sol aí, seu mentiroso, manipulador. E o galo triste, não disse uma palavra, envergonhado, se escondeu no celeiro, meses sem aparecer. Até que uma manhã, não antes do sol nascer, mas logo depois que o sol nasceu, a fazenda ouviu de novo. Mas já não era mais um canto triste, tinha mais vigor, mais energia, mais alegria. Sei lá, né? E os animais saíram agora. As crianças amam, olha. Aí saiu. Ei, galo, tá doido? Desce daí, bicho. O sol já tá aí. Você tá cantando por quê aí? Ele é que antes eu era louco. Cantava para fazer o sol nascer. Hoje eu canto porque o sol nasce. Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Deus ama porque ama. Tem uma música do Renato Russo que diz assim: mas é claro que o sol vai voltar amanhã. É claro que o sol vai voltar amanhã. Está falando de esperança, né? Tanto que ele vai dizer: escuridão já vi pior, de endoidecer até a mente mais sã. E não é assim? Às vezes a gente enfrenta a escuridão que parece que vai endoidecer a gente. Mas aí ele ainda em esperança vai dizer: mas espera, o sol já vem. E não é isso que a gente crê mesmo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no canto do galo. A alegria vem pela manhã. Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Deus ama porque ama. O homem de fé sabe que o sol vai voltar. O homem de fé sabe que a dor não é para sempre, que a noite não vai durar para sempre. O homem de fé sabe que a morte não é para sempre. O homem de fé de verdade sabe que a fé não vai mudar circunstâncias, sabe que a fé muda ele. E aí, quando ele tem fé, ele é capaz de lidar com pastos verdejantes sem se corromper, porque tem gente que se corrompe em pastos verdejantes, e consegue lidar com o vale da sombra e da morte sem temer, sem medo, porque ele tem o Senhor como pastor. E quem tem o Senhor como pastor, quando olha para as aves, quando olha para os lírios, ele é capaz de dizer: olha o Pai aí. Quem tem o Senhor como pastor, quando anda aqui em Recife, quando passa em frente à praia de Boa Viagem, vai dizer: olha o Pai aí. Quem tem o Senhor como pastor, quando olha um ipê amarelo, um salgueiro chorão, quando come uma comida gostosa, comida de mãe, quando toma um açaí delicioso que eu tomei ontem, dá vontade até de louvar, e ele vai dizer: olha o Senhor aí. Quem tem o Senhor como pastor e vive pela fé, é capaz de lidar com o caos de fora, sem perder a paz de dentro. Porque quando a angústia chega, ele olha para as aves para ver Deus.
ele olha para os lírios e vê o Pai, vê o cuidado do Pai. Essa música fala da verdadeira fé. Essa fé que já sabe que não é o cacarejar religioso que faz Deus amar a gente. Não canta, não faz coisas para Deus amá-lo. Faz porque já é amado. Faz porque o Pai está perto. Perto está o Senhor. Portanto, não andeis ansiosos. Tem que ajustar os olhos. Já olhou as aves hoje? Já viu o Pai nessas crianças? Já viu o Pai no seu avô, na sua avó? Nossos irmãos mais velhos que estão aqui? Já viu o Pai nas músicas que a gente cantou nessa manhã? Você consegue ver o Pai fora dos rituais? Ou só vê o Pai nos rituais? Já reparou na vida hoje? Já reparou nas gentes? Já reparou em si mesmo? Não andeis ansiosos. Que o Senhor nos dê fé, para que a gente não ande repartido entre o hoje e o amanhã, para que a gente esteja todo no agora, para que a gente esteja todo aqui. Vocês estão aqui? Cante. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo... E vão duvidar da gente. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a prometo e minto, Senhor, não aguento mais. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo se minha voz acabar, mesmo que eu não possa mais cantar, nos deu o dom da fé para que possamos crer, mesmo quando a figueira não florescer. Mas é tão difícil, eu sei, quando as nossas expectativas se frustram. É tão difícil, eu sei, quando um pai de família enterra o seu único filho. Ah, é tão difícil quando a pessoa com quem casamos vai embora. Ah, como é difícil uma mãe criar seus filhos tão sozinha. Mas não é impossível, porque o Senhor está comigo e contigo o tempo todo, o tempo todo. É tão difícil quando até o pessoal da igreja abandona a gente, mas Ele não a abandona.
Ele é insistente, está com a gente o tempo todo, o tempo todo. Já reparou nas aves e nos lírios? Olha Deus aí falando o tempo todo que está contigo. Mesmo quando a gente perde a pessoa que amamos, a morte não é o fim. Ele está com a gente, está com a gente, está com a gente. Mesmo que eu morra aqui, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã Papai vai me acordar. Que venha a nós o teu reino, para que sejamos do teu jeito. Não somos nada sem ti. Venha avivar. Que venha a nós o teu reino, para que sejamos do teu jeito. Não somos nada sem ti. Venha avivar. Aviva nossos olhos, Senhor, para que a gente não seja meriminal, indivíduos divididos entre o agora e o amanhã. Nos traga para hoje e nos ajude a estar inteiro no hoje, estar completo no agora. Nos dê essa fé que é capaz de perceber o Senhor em tudo, onde não é trancada em rituais, em experiência cultica. Nos dê essa fé, Senhor, que consegue percebê-lo quando olhamos no espelho, quando vemos as crianças, o mar, quando sentimos o calor do sol, quando vemos uma árvore bonita, ou quando comemos uma coisa gostosa. Batiza nossos olhos, Senhor, para que possamos perceber o Senhor o tempo todo, para que abandonemos a mania de controle e a incredulidade prática, para que a ansiedade não se estabeleça como uma postura existencial. Nos dê bons olhos, Senhor, olhos da fé, para que a gente consiga lidar com pastos verdejantes sem se corromper e vales da sombra e da morte sem temer. Nos dê um ótimo sábado na Tua presença, conscientes da Tua presença, para que estejamos presentes na vida, porque o Senhor já está em abundância, presente em tudo. Pedimos isso na certeza de que somos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Igreja da Torre, que legal isso que vocês estão vivendo, que vocês possam crescer cada vez mais. Obrigado, amigos que nos visitam, espero que tenha sido uma paisagem bonita. Até a próxima, quando eu voltar, sempre vou avisar aí para ver se dou uma passadinha por aqui também, tá bom? Obrigado, gente, graça e paz, foi um privilégio passar tempo com vocês, tamo junto.